Gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha aqui de novo, Manuel Pereira do canal Sertão Ciências, o canal de divulgação científica no Nordeste, diretamente da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E hoje estou com ele, Daniel Carvalho, que é biólogo, mestre e doutor em genética, correto? Correto. Beleza. E tem um trabalho maravilhoso com o canal no YouTube Ciência Fora do Armário. Canal esse que é bastante elucidativo e ele que trabalha com a questão de gênero e diversidade de uma forma muito leve e sempre pautando os assuntos referentes à homofobia, LGBTfobia, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, também mostrando que ciência pode ser feito por todos igualmente. Daniel, muito bem-vindo. Fala um pouquinho do teu trabalho, fala um pouquinho aí do Ciência Fora do Armário. Primeiramente, obrigado aí, Manuel, o convite. Eu fiquei muito feliz, né, com o espaço aí para a gente discutir. E o Ciência Fora do Armário, acho que de maneira mais simples, é um projeto que eu comecei esse ano, de 2020, né, em janeiro, e foi justamente por sentir falta de ver mais cientistas falando sobre questão de diversidade na ciência, né? A gente tem pessoas, mulheres, pessoas negras, e enfim. Só que eu não via ninguém falar sobre as questões de LGBTs na ciência, porque a coisa principal surgiu quando, ano passado, 2019, saiu um artigo na Science, se eu não estou enganado, que era justamente elucidando essas questões genéticas relacionadas ao comportamento homossexual, né? Então, de maneira no popular, como o pessoal estava falando, né, a busca do tal gene gay. E aí, quando eu vi isso, eu comecei a me questionar, né, enquanto pessoa LGBT, enquanto homem, cisgênero, bissexual, pensando, pô, mas por que é tão importante a gente pesquisar sobre gene gay? O que acontece com a sociedade, né, com essa questão do que chama de heteronormatividade? O que quer dizer isso? Quer dizer que o normal é ser hétero, né? E então, aquela coisa, questionar, né, por que a gente tem que levar a questão da não heterossexualidade como uma pergunta de pesquisa? Porque isso aí, por si só, já acaba colocando a pessoa LGBT num lugar estranho, num lugar errado, num lugar esquisito, que é digno de ser estudado como se fosse ratinho de laboratório, sendo que ninguém faz artigo procurando as bases genéticas de você ser heterossexual, né? Então, essa visão que eu já daí eu comecei a ver, ó, é muito LGBTfóbica. E a partir daí eu fui procurando outras coisas, e aí fui começando a perceber que tinha uma falta de cientistas trazerem essa problemática, né? Ó, a ciência ela é muito LGBTfóbica, e aí a gente não vai discutir nunca sobre isso. E foi quando eu Exato. decidi começar a página e o canal. Exato. Provavelmente você deve ser pioneiro nessa questão. Eu vejo muito, por exemplo, mulheres negras, cientistas negros. Eu vejo muito pouco a respeito desse tema, não só no YouTube, como no Instagram, nas redes sociais como um todo. A partir de quando você começa, não é, com Ciência Fora do Armário, e como é que você vem desenvolvendo esse trabalho desde que você começou os seus vídeos? Então, o Ciência Fora do Armário sou eu, né? Eu que faço tudo, eu que faço os posts, eu que faço os vídeos, edito, escrevo roteiro, eu faço tudo sozinho. Então, assim, é bem puxado, né? Eu não consigo dar tanta conta, assim, de colocar conteúdo com uma frequência grande, justamente porque sou eu sozinho para lidar com Instagram e YouTube. E um pouquinho do Twitter também, que às vezes eu solto uma coisinha lá, mas eu não sou muito presente por lá. Eu sou mais realmente no Instagram e no YouTube. E o Ciência Fora do Armário, ele nasceu no Instagram, né? Eu comecei o Ciência Fora do Armário pelo Instagram, porque foi uma plataforma que eu me senti mais confortável, né? Na época que eu comecei, eu tinha muita vergonha de botar a cara para jogo. Eu não queria falar porque pensava, ó, eu não vejo tanto cientista falando sobre essas coisas que eu tô falando. Na verdade, eu não via ninguém na época.
E aí eu pensava, não, vou começar fazendo um post aqui, outro ali, aí falar de umas experiências minhas e vamos ver como é que vai ser. E aí, com o passar do tempo, fui tendo um feedback legal das pessoas, acabei decidindo que queria criar o canal também, porque eu queria falar um pouco mais de detalhe, algumas coisas que eu falava em post no Instagram. Então, foi daí que começou a ideia do canal, né? Justamente, mais uma vez, falando desses assuntos LGBTs relacionados à ciência. E aí foi quando eu comecei lá, cheio de medo, cheio de vergonha, morrendo de medo de falar alguma besteira, de fazer alguma besteira. E aí é isso, eu tô tocando até hoje do jeito que dá e como eu consigo, porque eu acho importante. Mas uma coisa que foi legal, assim, desde o início do Ciência Fora do Armário, foi que, graças a essa minha empreitada, né, começar a fazer isso, eu conheci outros cientistas LGBTs que, inclusive, fazem divulgação científica, só que não é exatamente na linha que eu faço. Então, é aquela coisa, eu não sei dizer se eu sou pioneiro ou não, mas dentre os canais de divulgação científica e as páginas de divulgação científica que eu conheço e acompanho, nenhuma delas tem um viés tão forte para falar dessas coisas, para criticar diretamente, né, a ciência LGBTfobia, quanto ciência fora do armário. Se bem que, para não ser injusto, tem um canal que eu vou até indicar aqui que eu acho muito bom, que chama Make Science BR, que é feito pela doutora Lucy Souza, que ela é uma mulher trans e ela fala bastante de questão de paleontologia, evolução, um canal muito bom, e ela fala também de questões LGBTs na ciência. É bacana porque você traz um trabalho de desconstrução em todos os níveis, diga-se de passagem, para quem acompanha seu e assina seu canal, e vocês que estão nos assistindo, cara, vá lá, se inscreva, clique no sininho, porque o trabalho que ele faz é muito, muito bacana. E como eu disse, desconstrução em todos os níveis, na televisão, de cientistas que são conhecidos, e renomados também, não é? Que são homofóbicos. E, de fato, você tem esse trabalho diferente, por exemplo, do Luiz Lima, que é o Friday Mason, que é um professor de química, ou professora de química, vá me corrigindo aí, não é? Ele é que, um inclusive, homem... que inclusive, rapidinho, fez uma live fantástica com você. Eu não conhecia, não é o trabalho dele, fiquei fã. E o cara é paraibano, de uma das regiões mais homofóbicas que existe no país. Se bem que o Brasil inteiro, como todo, é um país homofóbico, né? E tem uma construçãozinha que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas você ia comentar sobre. Primeiro de tudo, gostei de você chamar a atenção porque ele é do Nordeste, porque, assim, primeiro de tudo, a gente sente uma falta também, né, de ter mais pessoas divulgando ciência, né, no Nordeste. A gente vê que as pessoas que têm relevância geralmente são do eixo Sul e Sudeste, né? Então, aquela coisa, vamos valorizar nossos divulgadores científicos. Eu estou aqui representando Salvador, né? Então, né? Aquela coisa, eu tenho um parente que mora em Paulo Afonso, inclusive. E sobre Luiz, ele é fantástico. Só para poder ajudar a elucidar um pouco, Manuel, porque, né, talvez o pessoal que te acompanhe também não saiba muito, então só para esclarecer. Luiz, ele é um homem cisgênero, homossexual, não um homem gay. O que é que isso quer dizer? Cisgênero quer dizer que, ao nascer, por ele ser do sexo biológico macho, a pessoa que fez o parto lá olhou para ele, viu que era uma criança do sexo biológico macho, falou: ah, é um menino. Ele cresceu e realmente ele se identifica com aquele gênero menino, homem, né? Porque são duas coisas diferentes, sexo biológico e gênero. Sexo biológico é uma coisa inerente da pessoa. Gênero é uma construção social, é como você se reconhece dentro da sociedade. Só que ele é um homem gay que ele trabalha com arte drag, né? Ser drag queen é uma arte. Então, aquela coisa, eu acho que a maneira mais segura, digamos assim, de se referir à pessoa é, por ele ser um homem gay, né?
se referindo masculino, mas quando ele está, como a gente diz, montado de Friday Manson, chamar no feminino, porque a arte drag é uma representação feminina, né? Sim. Então, é mais ou menos por aí. Ele é fantástico. Assim, ele tem um canal no YouTube que chama Delta Drag, inclusive eu também sugiro do pessoal acompanhar, porque ele fala bastante coisa de LGBTfobia dentro da educação básica, né? Aproveitando que você já tocou nessa questão de cis, se você puder falar mais um pouquinho para a gente, porque existe uma cadeia, né, de determinações, cis, gênero, trans, enfim, se você puder, né, debulhar para a gente aí, fique à vontade. Pronto, então vamos lá. Como eu falei, né? O sexo biológico é uma coisa e o gênero é outra. Então, assim como eu expliquei agora, né, o que é a pessoa ser cisgênero, a pessoa ser transgênero significa o quê? Significa que essa pessoa nasceu com um sexo biológico, foi atribuída a ela um gênero baseado nesse sexo biológico. Então, qual é o padrão que a gente tem na sociedade atualmente, né? Um padrão chamado de binário, porque só existe homem e mulher para a sociedade. Mas a gente sabe que não é bem isso. E aí, o que acontece é que essa criança, ela cresce e começa a perceber que ela não se identifica com o gênero ao qual ela foi atribuída. Porque o gênero, mais uma vez, é o quê? É uma construção social. É um conjunto de regras. Porque se a gente para pensar, né? No final das contas, por exemplo, o que é ser homem? A sociedade diz que ser homem é você, sei lá, você usar camisa de tal jeito, calça de tal jeito, falar assim, se comportar assado, gostar disso, gostar daquilo. Só que isso são regras, né? Isso. E, em teoria, não existe isso. Quando a gente nasce, não são coisas inerentes a gente. Ah, não, a pessoa do sexo biológico masculino, do sexo biológico macho, ela é homem. E aí, homem vem com todo esse conjunto de regras. Então, por gênero ser uma construção social, né? A gente tem que ter noção de que as pessoas, a gente acaba, claro, né? A gente vive nesse sistema e tem gente que acaba se moldando ali. Só que é aquela coisa, você não precisa se moldar. Então, atualmente, por causa das discussões de gênero, tá vindo algumas pessoas tá falando assim, epa, ó, eu não me identifico nem como homem nem como mulher. Ah, eu me identifico ali no meio. Eu acho que eu tenho um gênero fluido, né? Que varia entre homem e mulher. Ou eu acho que eu não tenho gênero, né? A gênero, que eu acho que eu enfim, tô ali mais para um do que para outro. Então, o gênero não é uma coisa engessada, né? Isso é criação da sociedade. Sim, sim. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Ô Daniel, agora como é que é a questão da pessoa que vamos dizer assim, vamos pegar a Tamigred, ok? Tá. Nasce mulher, né, biologicamente, Nasce fêmea. e nasce fêmea, obrigado, e ela vai se identificar, ela não se identifica com aquele corpo. E ela vai passar por um processo de masculinização, se é esse o termo. Não é? Eu vou deixar você falar, depois eu comento. Pronto. E aí ela vai, ela se transforma, muda o sexo dela, eu acho que na identidade muda o nome, não é? E, enfim, a Tami virou o Tami. Então, como é que se dá essa questão? Que tem pessoas que dizem assim, olha, mas aí está provado cientificamente que ela tem mais hormônio masculino do que feminino, e aí isso prova que ela, na verdade, é ele, e dessa forma é chancelado pela justiça de trocar de identidade, ser reconhecido como homem. Então, como é isso? Ó, eu vou começar do seguinte, assim, primeiro de tudo, por eu não ser um homem trans, né, eu não sei quais são os trâmites que você precisa fazer, como é que funciona isso. Eu não sou a melhor pessoa. Mas em termos de explicar essa questão de Tami,
é o seguinte. Primeiro que não é porque Tami nasceu do sexo biológico fêmea que a gente vai se referir a ele como ela antes da transição necessariamente. Porque vamos lá, vamos devagar. O que é que acontece? A pessoa trans, ela é trans e acabou. Por que ela é trans? Por culpa da sociedade. Porque se a sociedade não bota, não define para ela um gênero ao ela nascer, quando ela nasce, ela não teria que ser nada. Né? Aquela coisa, a gente não se pergunta, enquanto homem cis, eu e você, a gente nunca se perguntou, quando foi que eu me descobri cis? Não, a gente só é. Então, a pessoa trans, ela só é. Então, Tami é um homem, né? Trans, que é biologicamente fêmea, mas que é um homem. Então, outra coisa que eu acho que é um grande problema que a gente tem no entendimento, né, de como as pessoas trans são, né? E aí, claro, deixando bem claro meu lugar de fala enquanto homem cisgênero, não estou querendo tirar o lugar de nenhuma pessoa trans, mas só elucidar um pouco essa questão, é que existe essa falsa ideia de que pessoas trans, elas querem ser pessoas cis. Elas querem atingir o que chamam de passabilidade. O que é a passabilidade? Em termos assim bem, bem simples, né? Inclusive está errado, é você falar que aquela pessoa parece ser daquele gênero. Então é como você olhar para Tami Miranda hoje em dia e olhar para ele e achar que é um homem cis. Essa é a tal da passabilidade. Então, Tami, ele tem uma passabilidade. Mas são todas as pessoas trans que querem fazer modificações no corpo, que querem tomar hormônio? Não, não são. Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão também, porque não é porque a pessoa ela é trans, né? Ou seja, ela não se identifica com o gênero, vamos falar de gênero e não de corpo, tá? Ela não se identifica com o gênero a qual ela foi atribuída, que ela quer necessariamente fazer mudanças no corpo. Porque a única coisa que essa pessoa trans precisa para ser validada com uma pessoa do gênero a qual ela se vê, é ela se ver naquele gênero. E aí, por isso, toda essa questão com Tami. Mas Tami é fêmea, é mulher e não sei o quê. Não, gente. Não tem nada a ver. Tami, ele se enxerga como um homem. Logo, ele é homem. Não interessa se ele fez modificação no corpo, se não fez, se tomou hormônio, se não tomou. É como ele se vê. Pronto, exatamente. Aí o que é que acontece? Isso tudo, essa carga preconceituosa em torno dela, é muito a questão de como dele, perdão, essa carga em cima dele é muito por conta de como nós somos criados. Uhum. A sociedade, ela tem uma necessidade, e eu não sei de onde parte essa necessidade de, você é homem, tem que ser assim, como você já colocou, você é mulher, tem que ser assim, tem que ter padrão. Você acha que um dia a gente acaba com essa... A gente vai enxergar o outro como humano, como ser humano. Não olhar se ele gosta disso, se ela gosta daquilo, se ela gosta dela, se ele gosta dele, se ninguém gosta de ninguém. Será que um dia vamos terminar, vamos acabar com essas caixas? Eu acho que assim, no mundo ideal, a gente realmente acaba com essas caixas. A gente luta justamente para que em algum momento, eventualmente, nada disso faça sentido. Né? E aí, por isso vem aquela questão de discutir os rótulos, que, por exemplo, tem gente que não gosta de rótulo. Eu consigo entender muito bem, né, por que algumas pessoas poderiam não gostar de rótulos. Falar, sou trans, eu sou gay, sou bi, eu sou lésbica. Porque realmente, rótulos são caixas. Você acaba entrando naquela caixinha ali. Só que o que é que acontece? Infelizmente, para que a gente, né, isso aí, minha visão, para que a gente alcance um momento que a gente chegue na sociedade, isso não faça a menor diferença, a gente precisa existir. Por quê? Porque para a sociedade só existe homem e mulher e só existe pessoas heterossexuais. É só isso que existe. O resto não existe. A gente luta por esses direitos, né? Os direitos LGBT só foram virar direitos humanos em 2011, 9 anos atrás, foi outro dia. Então, assim, a gente ainda tem muito que lutar. E aí, por isso que, às vezes, essa questão dos rótulos acaba sendo importante,
para poder mostrar que essas pessoas existem. Mas se a gente for olhar para a sexualidade do jeito que ela realmente é, sexualidade é uma coisa fluida. Se não tivessem tantas pressões, né, externas te dizendo que você é obrigado a ser heterossexual, né? É o que se chama de heterossexualidade compulsória. Você é obrigado a ser heterossexual. Se você nasce como uma criança do sexo biológico macho, você é atribuído ao gênero menino, homem. O que é que homem tem que ser? Homem tem que ser heterossexual, homem tem que performar masculinidade, seja lá o que isso for, né? Tem que falar de tal jeito, tem que andar de tal jeito. E é um conjunto de regras. E agora a gente tem que pegar essas caixas e falar, ó, vamos expandir isso aqui. Essa não é a única maneira de ser assim. Você não é porque você se identifica como homem que você só vai se atrair por pessoas de outro gênero, né? No caso, homem e mulher. Então, a gente precisa pegar essas outras caixinhas, né? Para poder falar, ó, eu sou um homem e eu gosto de outro homem. Ó, eu sou uma mulher e eu gosto de outra mulher. Ó, eu sou um homem, mas eu gosto de homens e de mulheres. Ó, eu me atraio por pessoas em geral, de vários gêneros, seja lá qual for. Então, isso aí não é para a gente tentar delimitar as pessoas necessariamente. É para a gente começar a quebrar um pouco dessa caixa da cis-heteronormatividade, que chama, né? A normatividade, no caso, o normal de ser cisgênero e heterossexual. Então, a gente precisa quebrar isso aí. Mas no mundo ideal, realmente, isso não faria a menor diferença. Somos seres humanos, a gente se atrai por quem quiser, faz o que dá vontade, tá tudo bem. Exato. E aí eu vou complementar um pouco a sua fala nessa questão da normatividade, né, heteronormatividade. Eu, por exemplo, tenho 45 anos, vou fazer 46 anos, e tem muitas falas na minha infância, não é, que ainda ecoam na minha pessoa. Uhum. E eu acho que aí também muita gente que deve estar nos assistindo também deve ter ouvido frases do tipo: novela é coisa de mulher. Não, homem não pode lavar a louça. Eu me lembro que certa feita eu fiz esse gesto aqui assim, ó. Aí Uhum. um primo disse: olha, jeitinho de mulher que ele tem. Assim, é muito equivocado isso daí, ainda hoje isso perdura. Uhum. É difícil porque para a pessoa ir se desconstruindo, e aqui no meu caso, não é? Aqui em casa, como meus pais são separados, eu desde novo dividi as tarefas com minha mãe. Então, lavava prato, varria a casa, varro ainda hoje, entre outras coisas que são taxados como tarefas femininas, não é? Enquanto, Uhum. por exemplo, você tem meninas que querem jogar futebol, que gostam de matemática, que de repente querem ser engenheiras físicas, e ainda assim você escuta: isso é coisa de menino, isso não é coisa de menina. Como é que. E nisso tem surgido uma hashtag, um trabalho chamado Homofóbico em Desconstrução e Racista em Desconstrução. Uhum. Como é que você está vendo esse movimento? Então, eu vi muito rapidamente, eu vi posts assim, isolados no Instagram. Se eu disser para você que eu já vi isso mais a fundo, eu vou estar mentindo. Eu não cheguei a ver direito, eu vi rapidamente, mas não cheguei a olhar mais coisas. Mas o que acontece com essa coisa de você ser, né, homofóbico ou racista em desconstrução, é porque, mais uma vez, existe um conjunto de regras da sociedade que a gente é obrigado a seguir e que no final das contas a gente reproduz o que a gente está vendo ali, o que a gente está ouvindo, né? Então aquela coisa, a gente não deixa de ser também produto do meio, né? Então por mais que, por exemplo, você faça parte de uma minoria, você não está imune de cometer um preconceito, uma discriminação com outra minoria, né? Por isso que dentro da própria comunidade LGBT a gente tem problemas, sim, de questão de LGBTfobia dentro da própria comunidade, homens gays que rechaçam homens mais afeminados, que aí já é uma relação mais próxima com a questão do machismo, né, de você ser aceito por performar a masculinidade que a sociedade espera de você enquanto homem, a questão do apagamento bissexual, então pessoas bissexuais como eu
sofrem preconceito não só das pessoas heterossexuais, mas também das pessoas homossexuais por não acreditarem que pessoas bissexuais possam existir, né? Que pode ser uma confusão, que é só uma fase, que é, né? Eu estou tentando buscar a palavra aqui para poder não xingar, mas assim. Pode xingar, fica à vontade. Pode xingar, que é só putaria, entendeu? É só esculhambação. Né? E não é. Não é. Esculhambação, como diria o Pois alemão. Então, tem tudo isso. E aí o que você falou, né? De ser criado de uma determinada forma e aí seu primo virar para você e falar que esse simples gesto aqui de olhar para cima do ombro, é um jeito de mulher. Mas quem foi que disse isso, né? E aí a gente começa a colocar em xeque outras coisas, né? Que aí é o machismo da sociedade, que fala o quê? Que acredita nessa ideia de homem, que aí tem as coisas que o homem faz e que o homem acaba estando superior, né, à mulher. A gente vem falar de tarefa doméstica. A tarefa doméstica ela não é específica para um gênero ou um sexo específico, não. Tarefa doméstica é para todo mundo, qualquer ser humano. Você vive naquela casa, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, meu bem. De você pegar a sua vassoura e vai à sua casa. Você pegar e ir ali na cozinha e fazer a sua comida. Então, é essa coisa que a gente precisa desconstruir, entendeu? De ter noção disso. E eu acho que uma coisa que talvez a gente não converse muito sobre é que esse tipo de conversa acaba ficando muito preso, muito isolado a pessoas que fazem parte de minorias, né? Porque justamente a gente, enquanto minoria, a gente corre atrás do conhecimento, corre atrás do tempo perdido, muitas vezes, para poder saber como é que a gente luta e alcança o nosso espaço nos lugares. E aí as pessoas que não são minoria acabam ficando no lugar que é assim, eu não faço parte dessa minoria não, então não preciso ver disso não preciso ler isso. E aí puxando, né, de novo para a questão de minorias sexuais e de gênero, tal, pessoas LGBTs. Você tem essas pessoas e só a gente que procura esse conhecimento. A pessoa que é heterossexual, que é cisgênero, ela meio que lava as mãos, fala assim, não, isso aí não é problema meu, não preciso procurar conhecimento sobre isso. Me educar por conta própria, porque quando eu falo buscar o conhecimento, não é necessariamente você chegar para seu amigo, para seu conhecido, para seu familiar que é LGBT e fazer um monte de pergunta, porque essa pessoa, ela não tem a obrigação de sentar com você e lhe ensinar tudo, mas você tem a obrigação de pegar, né, levantar sua bunda da cadeira e ler um livro, e ler um texto, a internet está aí, tem um monte de coisa aí para você buscar o conhecimento, para ler, mas só que essa vontade, ela não existe, né? Então, é importante que as pessoas que não fazem parte de minorias, né, e aí eu me incluo, porque querendo ou não, dentro da sociedade eu tenho, sim, muitos privilégios, eu sou homem, eu sou branco, eu sou cisgênero, né? Então, eu não passo por vários preconceitos, uma pessoa de classe média. Então, assim, eu também tenho muito lugar de conforto, mas é por isso que eu não vou ler sobre racismo, é por isso que eu não vou ler sobre machismo, feminismo. Na verdade, machismo não, né? Porque machismo é esse preconceito só para que a gente sofre. O feminismo, a gente não vou ler sobre, eu não vou ler sobre entender melhor a questão de pessoas com deficiência, como é que funciona. Vou, claro que vou. É minha obrigação enquanto cidadão estar consciente disso, né? Exato, e a informação está aí, né? Para quem Uhum. quer, basta ir buscar. Ainda eu vejo muitos colegas contemporâneos meus, assim, de uma homofobia arraigada, assim, uma Uhum. coisa enraizada, assim, né, nas entranhas de não compreender, de ter sido ensinado ou de ter crescido num ambiente de tamanha pressão e ele nem sequer se permite se desconstruir, que acaba sendo uma pessoa desagradável. Porque tudo é motivo de, o viadinho, ali, Uhum. fulano, tá assistindo novela, eita, Sim. tá fazendo isso, tá fazendo... Então, é terrível isso, e principalmente agora que nós estamos com as redes sociais, que virou uma caixa de Pandora, porque o que é que acontece? A covardia
ela se esconde por trás do celular ou do notebook, não é? Porque é onde o cara aproveita ali um pouco do seu anonimato e coloca para fora todo um ódio, toda uma raiva que ele tem. E como é que a gente pode combater isso daí? Eu acho assim que ignorância a gente combate com conhecimento. Mas só que é aquela coisa, tem pessoas que estão dispostas a ouvir, tem pessoas que não estão. E geralmente é muito claro, você consegue diferenciar quem está disposto a ouvir e quem não está. Se você pega uma pessoa que abre a boca só para poder destilar ódio, ai, gay tem que morrer, não sei o que, é pecado, não sei o que mais lá. Significa que se você nunca vai falar nada para essa pessoa, assim, você nunca vai questionar? Não significa isso. Mas é porque a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Eu falo isso por questão de, enquanto minoria, eu não consigo o tempo inteiro, eu não tenho saúde mental para poder ficar discutindo com todo ser humano que destila ódio, né? Agora, dentro das capacidades de cada pessoa, né? Quando você ouve, quando você vê alguém falar alguma coisa que é LGBT-fóbica e você não fala nada, e você não faz nada, você está sendo conivente com aquela atitude. Então, o ideal é que você, no mínimo, você retruque aquela pessoa e vai falar, ó, isso aí é LGBT-fóbico, isso aí tá errado, isso aí não pode, e conversar sobre, né? Trazer essa conversa, discussão para aquele momento. Agora, na questão da internet, aquela coisa, comentário de vídeo, de foto, é terra que ninguém anda. Então você vai ver gente que vai estar falando coisa boa, vai ter gente falando muita besteira. E aí, se você tiver na sua capacidade física e mental de você argumentar ali com a pessoa, ok, vai lá. Se não tiver, não vai. Eu não vou negar para você, Manuel. Eu não tenho estômago para poder ver certos tipos de comentário em certos tipos de foto. Porque cada discurso podre, que não tem palavra melhor para descrever, que eu fico triste, eu fico enojado, eu fico sentido, aquela coisa, ela me afeta negativamente. Então, Ô Daniel, infelizmente é aquela coisa, né? Assim, é a gracinha que vai, a médio e longo prazo, se tornar uma tragédia. Né? Ai, faz uma gracinha aqui, uma piadinha, e aquilo vai aumentando, vai aumentando. E hoje, por exemplo, nós estamos num país com um dos maiores índices de mortes, não é? De pessoas homossexuais no mundo. O Brasil aí LGBTs no configura, caso. né, LGBTs, o Brasil configura aí com essa triste realidade. E muitas vezes isso é inflamado principalmente poxa que vão diminuindo a pessoa, vão fazendo graça, e nisso vai tendo uma resposta muito negativa na sociedade no geral. Isso é muito terrível. Veja só, um tempo circula na internet desde muito tempo aquela velha história de que todo homofóbico ele é um homossexual enrustido. E aí vem aquela velha história de que fizeram uma pesquisa mostrando um vídeo. Você explica, né? Você tem um vídeo falando sobre, mas eu gostaria que aqui no canal, no nosso Sertão Ciência, você falasse sobre essa pesquisa, se de fato ela existiu, não é? E se ela existiu, o que é que tem de verdade e o que é que não tem de verdade? Para começo, né, de começar falando que existe essa crença, né, na sociedade, vou chamar de crença porque fundo científico não tem nenhum, que a pessoa que ela é homofóbica, ela é uma pessoa homossexual enrustida, né? Porque ela não coloca para fora os desejos dela, as vontades dela, significa que ela agora vai oprimir aquela pessoa, sendo que assim, primeiro que quando a gente fala isso,
a gente não está colocando a culpa da homofobia na pessoa homofóbica, a gente está colocando a culpa da homofobia na pessoa que é homossexual, pessoa que é gay, que é lésbica, porque você está dizendo que a culpa de um homofóbico ser violento é sua, né? Porque aquela pessoa ali, ela também faz parte, né? Entre muitas aspas, porque não faz da comunidade LGBT, e aí ela está reproduzindo aquele comportamento porque ela não consegue lidar com seus sentimentos. Então, vamos, primeiro de tudo, parar de falar isso, tá? Quando você vê alguém que é homofóbico, ao invés de você falar, ó, ali deve ser gay enrustido, kkkk, não. Você vai ver aquele cara ali e falar, rapaz, que cara babaca, que cara sacana, que cara escroto, que atitude sacana, né? Então, vamos começar do começo. Agora, com relação às pesquisas, sim, elas existem. São artigos que já estão publicados, né? Eu não lembro agora quais são os nomes das revistas, mas se for lá no vídeo no canal, inclusive, que eu acho que o nome do vídeo é justamente todo homofóbico é gay enrustido, eu acho que é o título. E aí vocês podem ver lá as referências que eu usei. Foram uns 3 estudos, acho que eu falei, que o primeiro deles realmente é um mais antigo, eu não lembro se é da década de 60 ou 70, que eles estudaram pessoas que se diziam heterossexuais, e aí elas diziam quão homofóbicos elas eram, né? Isso aí, na verdade, elas diziam com base num teste, né? Era aplicado um teste para poder medir o grau de homofobia daquela pessoa. E aí as pessoas às quais foram submetidas a esses testes, né? Os homens lá, eles assistiam filmes eróticos gay e hétero, né? E lésbico, porque, mais uma vez, a questão da sociedade. O homem, ele gosta de ver 2 mulheres juntas, então o vídeo lésbico também era uma forma de medir a questão da atração do homem, enfim, por ser realmente, entre aspas, né, ser realmente heterossexual. Então, esse estudo ele é bem antigo, tanto é que a medição que eles fazem é com um anel de borracha peniano, né, que a pessoa botava no pênis, e aí a informação era medida através de um equipamento que você via se tinha aumento da circunferência peniana, né, sugerindo que havia uma ereção ou não. E aí, esse estudo aí mais antigo estava mostrando que os homens mais homofóbicos, né, realmente eles acabavam tendo um grau de aumento da circunferência peniana um pouco maior do que os que eram menos homofóbicos ou os que não eram. Só que tem as limitações de estudo. Primeiro de tudo, essa diferença ela era significativa? Não, não era. O estudo fala isso. A segunda coisa é que aí já vem outras críticas que vêm depois, mais futuramente, é que outros sentimentos do homem podem acabar causando uma ereção. Aumento do fluxo sanguíneo pode causar ereção. Ansiedade, medo, você pode ter uma alteração. Então, se a gente pensar no cenário como era feito, né? Pô, imagine, você está indo num lugar onde as pessoas vão medir aquilo ali, aí você está com medo Vão de ter tocar a você. ereção. Pois é, então assim, você já consegue ver várias falhas. E aí os outros já são estudos mais recentes, que eu citei de acho 2012, 2014, não lembro agora, que são mais relacionados ao uso de imagens, né? E aí ranquear as imagens como sendo agradáveis ou desagradáveis. Eu não lembro os pormenores da metodologia agora. Mas por que imagem, né? Eu lembro que teve até algum momento, acho que eu tive algum comentário, não sei se foi no Instagram ou no YouTube, que questionaram, né, como é que a imagem pode ser válido para poder medir uma coisa dessa. E aí o que acontece é o seguinte, quando você tem a imagem, você pede para a pessoa fazer uma associação rápida, e isso acaba estimulando a sua resposta involuntária. Ou seja, você não tem controle sobre aquilo. Então, o mostrar imagens também dá para ajudar a medir esse tipo de coisa. E aí, nesses estudos, né, que usaram imagens, aí também a forma de coletar os dados foi diferente, como eu falei, não lembro, justamente mostra que também não teve uma correlação entre grau de homofobia, né, e questão de
ser Do que estava homossexual ou sendo não, certo. né? Não, Aham. não existe essa correlação. Então, mais uma vez, né, ciência mostrando, indicando que, mesmo com suas limitações, os estudos mais recentes mostrando que não é bem assim, que não tem essa correlação. É claro que alguns deles tinham uma quantidade de pessoas pequena, que tinha que aumentar e tal. E aí, eu lembrei agora qual foi o comentário. A pessoa falando que, mas esses estudos aí têm falhas, esses que falam que não tem correlação, porque tem pouca gente, porque tá falando só de imagem e tal. E a minha resposta para essa pessoa foi, primeiro de tudo, não era para a gente precisar de ciência para poder dizer que a pessoa homofóbica ela é uma pessoa gay enrustida. Não, não era para precisar de ciência para provar que isso não é verdade. Já que estamos fazendo ciência, o que a gente não vê é um estudo recente que corrobore essa hipótese de que a pessoa homofóbica ela é enrustida. Então, o simples fato de a gente ter isso, né, de estudos que apontam mais para o não, né, de não ser esse o caso do que sim, já incomodou a pessoa. Isso, para mim, foi um caso assim, evidente de LGBTfobia. Por quê? Porque a pessoa não aceitou que era possível realmente que a pessoa que é homofóbica ela não era homossexual enrustida. Ela é só uma pessoa homofóbica. Que é uma das críticas que eu faço no vídeo. É como a gente tem que tratar a pessoa homofóbica. É como uma pessoa criminosa. Porque LGBTfobia no Brasil é crime. Então, mais uma vez, para de jogar a culpa da LGBTfobia nas pessoas LGBTs. Não tá certo. É. E é bastante elucidativo o que você está falando, e porque ainda hoje, como eu disse anteriormente, ainda utilizam essa fala para justificar, fulano é homofóbico, mas é porque ele deve ser homossexual enrustido. Enfim. Uhum. Mas você deixou muito claro aí. Sobre questão de revista que você estava colocando aí, também você fez uma crítica muito bacana na revista Galileu, não foi? Uhum. Não é? Sim. Falando, eles utilizando o termo homossexualismo, que aí você deixou bem claro que é esse termo, o ismo, dá a entender que é uma doença. É Não é? isso. O sufixo Como ismo é, é como, usado para patologias. exato. Fala um pouquinho sobre essa questão da revista e principalmente que eu vejo muito ainda utilizarem esse termo se referindo à homossexualidade. Uhum. Então, a matéria, na verdade, era uma que falava sobre ligação genética da pessoa ser transexual. Então, assim, o título da matéria, se eu não estou enganado, era assim: cientistas, sei lá, de não sei que canto, descobrem origens genéticas da transexualidade. E aí você fica assim, opa, peraí, como é? Tem um gene, tem um conjunto de genes aí que está relacionado à pessoa ser transexual. Aí você vai ler a matéria e no meio da matéria tem lá escrito que o próprio estudo fala que não dá para afirmar esse tipo de coisa, né? Que a questão do gênero, da construção de gênero, ela é uma característica complexa, ela envolve muita coisa, cultura, sociedade, genética, vários genes, assim como qualquer outra característica humana. Mas é muito difícil da ciência entender que as coisas que saem do padrão cis heteronormativo, elas são normais e tão complexas quanto você ser realmente uma pessoa cisgênero heterossexual. Porque se a gente para pensar na questão da transexualidade, uma coisa que eu vejo muito é que a transexualidade ela é um problema criado pela sociedade. Porque, veja só, se a gente não tivesse essa história de criar gênero para as pessoas e atribuir gênero para elas quando elas nascessem, não haveria necessidade de ninguém virar e falar: eu não me identifico com esse gênero, eu me identifico com esse outro. Logo, eu sou uma pessoa trans. Não existiria. Então, é um problema que não é da pessoa para a sociedade, é da sociedade para a pessoa. A sociedade está falando para a pessoa: você está errado em ser assim, está errado em ser assim, está errado em ser assim. E não está.
E aí, na matéria, como eu falei, primeiro, o título super sensacionalista, dá para entender o porquê, né? Porque tem que ter o clique, tem que ter Que é o pessoa indo lá. clickbait, né? Que chamam. Pois é. E aí, quando você vai ver, você tem parte do artigo que falam de alguns genes que são candidatos, que encontraram alguma ligação, mas é um estudo muito fraco, foi feito com poucas pessoas, a variabilidade era baixa. Enfim, eu tenho inúmeras críticas à forma como o estudo foi feito. E Não tem um acharam, agravante. não acharam o hétero, não, né? O gene Pois é, hétero. rapaz, o gene cis ninguém procura. A origem da pessoa ser cis ninguém quer saber. Só quer saber do que é diferente. Por que será, né? Que estranho isso, que engraçado, né? E aí tem um agravante nesse estudo que eu fui ler o original, né? Eu vi a matéria na revista Sim. Galileu e fui ler o original. O original fala lá escrito transexualismo, né? A medida transexualismo, sei lá o que mais lá, que foi um estudo de 2018. 2018. Sabe quando que a transexualidade deixou de ser considerada doença pela ONU, né? Desculpa, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde? Em 2018. Até 2018, pessoas transexuais eram vistas como doentes. Logo, né, de novo, esse sufixoísmo, assim como a homossexualidade. Só que a homossexualidade saiu da lista de internacional de doenças, né, o Cadastro Internacional de Doenças, em 1990, no ano que eu nasci. Caramba! Então, assim, são coisas recentes. Há 30 anos atrás, a gente se referia à pessoa homossexual como doente, era falar homossexualismo, porque era doença, né? Isso vai, de certa Transexualidade, forma, perdura até hoje, né? sim, sim. Só lembrando que, por exemplo, a Inglaterra, até a década de 50, fazia castrações químicas em pessoas consideradas ou provadas que eram homossexual. A exemplo Alan Turing, né? do Alan Turing, Pois né? é. Que por conta disso, muito provavelmente, acha-se que ele cometeu suicídio por conta disso, né? Acabou ficando tão desgostoso e foi uma pessoa que contribuiu tanto, né, para o fim da guerra, que nem sequer só veio ser reconhecido agora no século XXI. Uhum. Não é? Depois de 2010 para cá, foi reconhecida a importância dele na construção da máquina de Turing, que nada mais é do que um computador. Ele Não, eu acho atrapalha. que já que você, não, eu acho que já que você falou de Alan Turing aí, só para poder explicar um pouco da história dele. Então, como você falou, né, Alan Turing é um dos grandes pais da computação. E o que aconteceu na época é que ele era abertamente gay no ciclo dele de amigos, né? Enfim, no ciclo social dele. Isso caiu no ouvido, né, das pessoas lá do governo. Descobriram que ele era gay. Na época, ser homossexual era crime, ou seja, ele iria preso. Eu não lembro se tinha punição com pena de morte, agora eu estou na dúvida, mas se eu não me engano era crime, né? Começando por aí. E a alternativa que deram para ele, ó, ao invés de você ir preso, você pode sofrer a castração química. Aí ele escolheu a castração justamente para não ser preso, né? Não ser morto, perseguido, enfim. E aí, depois de 2 anos disso, aí realmente especula-se de que ele cometeu suicídio por causa disso. Então, pare para pensar agora. A sociedade olhar para você, te julgar por uma coisa que você te dizendo que você está errado o tempo inteiro. É muito triste. E até hoje, a LGBTfobia mata dessa forma também. Ninguém fala que você vai preso, mas o simples fato de você ter receio de andar na rua de mão dada, você é um homem com seu parceiro, você é mulher com sua parceira, você que é uma pessoa que não se enquadra nos padrões de gênero, né, homem e mulher da sociedade, você ter medo de ser morto, de sofrer violência por ser quem você isso aí já causa um problema muito grande. Aí a pessoa acaba tendo problemas também para se aceitar. Quantas pessoas LGBTs não cometem suicídios simplesmente por acharem que a família não vai aceitar, ou que é uma aberração, ou porque, sei lá, cresceu na igreja, a igreja o tempo inteiro falando que aquilo é errado, e a pessoa não querendo ser errada e não consegue lidar e comete suicídio, né? Fora os crimes que a gente vê aí de LGBTfobia, de pessoas que são mortas o tempo inteiro. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No mundo, não é um dos. É disparado em primeiro lugar, né?
Então, a gente tem um longo caminho a percorrer aqui no país, porque é muito complicado. Eu vou lhe contar aqui um episódio triste que aconteceu, acho que já tem mais de 10 anos, e de um menino. Eu trabalhava numa cidade aqui vizinha, e esse menino, ele se identificava, gostava de homens. E ele, menino, estou dizendo assim, adolescente, né? Uhum. E ele, a família evangélica e tal, foi procurar o pastor. O pastor fez aquela lavagem, né, na cabeça dele. E ele se sentiu tão mal, tão envergonhado com aquilo, não é, de gostar de outro menino, não é, de outro homem, que ele chegou em casa e cometeu suicídio. Deixou um bilhete para a família. Esse caso repercutiu muito. Foi muito triste. Infelizmente, a gente continua vendo exemplos como esse, né, por conta esse maldito preconceito que existe na nossa sociedade, né? Essa coisa de ser o homem ou mulher. E eu atribuo isso, e aqui é uma fala minha, eu atribuo muito isso a essa educação judaica cristã que nós temos, não só aqui no Brasil, mas como boa parte do mundo. Só que aqui, né, no Brasil, isso potencializa de uma forma muito, muito grande. Como é que você está vendo esses cientistas ganhadores de Nobel que estão aí colocando seus preconceitos para fora? Você acha que eles deveriam ter seus Nobel confiscados? Então, tem um caso Inclusive, famoso. você até fez um programa sobre. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre. Tem um caso famoso que é o de James Watson. James Watson, ele foi um dos cientistas envolvidos no processo de descoberta e descrição do modelo da molécula de DNA que a gente conhece hoje em dia, né? Aquele DNA dupla fita que a gente vê nos livros. Ele, Crick e... Ai, gente, esqueci o nome do terceiro autor, porque falam menos nele, mas enfim. O que é que acontece com James Watson? Watson, ele é um cara que, ao longo da carreira dele, ele fez muitas falas terríveis. Falas que davam apoio à eugenia, racista, machista, homofóbica, né? Eu acho que a fala homofóbica dele, que eu consegui achar com fonte um pouco mais confiável, foi que ele era a favor da edição genética em humanos, né? Ou seja, você ter bebês onde você poderia editar os genes para você eliminar aquelas características ruins, né? Então, doença, esse tipo de coisa. E aí ele falou numa entrevista que se uma mãe tivesse um filho gay e ela soubesse disso, que ela poderia muito bem, né, através de técnica de eugenia, poder tirar essa característica. Primeiro erro conceitual, assumir que existe gene gay, que isso não é verdade, não existe. Tem uma porrada de estudo aí já mostrando que não tem essa de um gene específico controlar a orientação sexual da pessoa. E que, peraí, se a gente está considerando a mãe saber que o filho é gay e ele está dizendo que ela poderia escolher ter o filho gay ou não, então o que ele está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo nas entrelinhas que é ruim ser gay, que é uma característica ruim, uma característica negativa, porque tem que ser eliminado, né? Tem que ter o direito de tirar. E aí isso repercutiu muito negativamente, junto com todas as outras falas problemáticas deles ao longo de anos, né? Primeiro que ele, enfim, ele junto com o Crick, né, que também estava envolvido nesse estudo aí, roubaram os dados de Rosalind Franklin, que era uma mulher que trabalhava, parece que no mesmo instituto que eles. Ela conseguiu tirar a primeira foto da molécula de DNA, então é uma foto que tem um xizinho assim, que foi o grande achado que permitiu ao Watson e Crick, junto com as coisas que eles já sabiam, a desenvolver o modelo de DNA que desenvolveram. Então, por exemplo, Franklin, ela só foi reconhecida por isso anos depois. Eu acho que não deve ter muito tempo, eu não sei em que ano foi que ela foi reconhecida, e aí acho que ganhou o Nobel, se eu não me engano, né, já depois de ter falecido, que ela faleceu muito jovem, acho que ela não tinha nem 40 anos de idade. E
Tem isso. Com o Watson, realmente quiseram tirar dele o Nobel, né? Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina por causa... de Medicina. Por causa dessa descoberta, né? Ele junto com os outros autores. Só que como ele era a pessoa que mais tinha fala problemática e que se sabia da grande mídia, aí foram atrás para poder tirar o prêmio. O que é que aconteceu? Ele já estava ruim das pernas, né? Porque o lugar onde ele trabalhava forçou a ele a se aposentar por uma fala racista que ele teve. Ou seja, ele não foi demitido, ele foi forçado a se aposentar, É né? igual o juiz aqui no Mas, Brasil, né? Faz pois porcaria é, aposentado. Terrível. exatamente. E aí ele estava, né, enfim, sem um emprego, estava querendo manter o padrão de vida, ele vendeu o Nobel dele A por acho que medalha. 4 milhões de dólares Uau! na época, pois é. E aí, o que é que aconteceu? Um dos compradores, eu acho que era um magnata russo, se eu não me engano, ele gostava de Watson e ele parece que ele comprou para dar de volta. Aí eu não sei como foi que essa história se desenrolou, se isso realmente aconteceu Poxa. depois, agora eu não me lembro. Mas, pois é, falou, não, eu compro para você ficar, para não tomarem de você, porque é meu e eu vou lhe dar. E aí, de novo, aquela coisa, a pessoa que é racista, machista, LGBT-fóbica. Se você é um homem cisgênero, hétero, branco, você pode tudo De tudo. aos olhos da sociedade. Infelizmente. Exatamente. Daniel, agora vamos falar de você, cara. Você fez biologia em Salvador, Na... Isso. né? O seu mestrado foi aonde? A graduação fiz em biologia na Universidade Católica, o mestrado eu fiz na Federal da Bahia, na UFBA, e o doutorado eu fiz na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Conta pra gente como é que foi a saída para os Estados Unidos e uma curiosidade que eu acho que muitos dos nossos das pessoas que estão nos assistindo é na questão do reconhecimento do seu doutorado aqui no Brasil, né? A validação, como é Uhum. que se dá. Isso até porque é um assunto que me interessa também, porque eu pretendo ser doutor. Minha mãe queria que eu Uhum. fosse médico, mas eu vou dizer, mãe, eu vou ser doutor, tá certo? Mas com doutorado. Pois é. Não é título que a sociedade me deu, não. É título que eu fui lá e consegui. Então, o processo foi o seguinte: eu fui bolsista do CNPq pelo Ciência Sem Fronteiras. Eu peguei o último edital que estava aberto, então eu fui para os Estados Unidos em agosto de 2015 para começar o doutorado. E aí, quando eu tive o diploma, pelo menos nos Estados Unidos eu sei que é assim, o diploma, ele não diz qual é o curso, né, que você fez, porque você ganha o título de doutor de filosofia, né, o tal do PhD, Philosophy Doctor. Sim, sim. E aí, então, em teoria, o diploma não diz nada. É a primeira coisa, né? Então, quando você vai revalidar no Brasil, você vai ver qual é a pós-graduação daqui do país que se encaixa melhor no que você fez no seu doutorado. Então, assim, o título oficial do programa de doutorado que eu fiz foi em agronomia, né? Eu sou doutor em agronomia e horticultura pela Universidade de Nebraska. Só que o meu projeto, ele era todo focado e voltado na parte de evolução e genética e bioinformática. Então, não fazia o menor sentido eu revalidar o meu diploma com algo de agronomia. Primeiro que eu acho que programa de agronomia nenhum ia aceitar, porque as disciplinas que eu fiz, o programa e tudo mais, eu nem tive tanta disciplina da agronomia, porque eu consegui aproveitar as disciplinas do meu mestrado para o meu programa lá, então eu fiz algumas poucas, e ainda assim não fiz tanta disciplina dentro do departamento, porque aí já era coisa lá do departamento, eu não tinha uma grade fechada, então eles dão liberdade para você fazer o que você quiser, desde que a sua banca aceite. E aí, então, meu currículo, ele é todo dentro da genética, da biologia molecular, da bioinformática. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, eu acabei validando meu diploma na UFMG como doutor em genética. Que maravilha. Fui lá, submeti a documentação toda, e aí, depois de um tempo,
a pós-graduação, ela julga seu processo, né? Vê se faz sentido ou não, e aí, pronto, assim que dão a permissão, você espera um tempo para eles emitirem não é bem um diploma, é um documento que certifica de que Sim. seu título foi revalidado como doutor de tal coisa. Aqui no Brasil, né? Isso. Você trabalha em pesquisa ou com pesquisa, ou você é professor? Atualmente, eu sou residente pós-doutoral. É o nome oficial, né, da minha posição aqui. O que é que quer dizer isso? O que é um residente pós-doutoral? É basicamente aquela pessoa que ela tem uma formação de doutorado, que é um pesquisador independente e que trabalha junto a um laboratório onde você tem um supervisor ou uma supervisora. Então, no caso, assim, eu sou o que chama também de pós-doc, né, assim, um apelido. Isso. E, enfim, eu sou pesquisador. Em termos práticos, eu sou pesquisador. Só que pós-doc é bolsista, né? Porque, mais uma vez, ciência no Brasil não é reconhecido como profissão. Então, mesmo eu sendo doutor, eu sou bolsista de pós-doutorado. E aí eu trabalho com pesquisa, né? Eu sou pesquisador, mas dentro das minhas atribuições enquanto pesquisador, né, do meu contrato de pós-doutorado, eu tenho que ensinar disciplinas dentro da pós-graduação a qual eu sou ligado. Certo. Eu sou ligado ao programa de bioinformática da UFMG. Então, eu dou aula para o programa de bioinformática. Inclusive, eu acabei de dar uma disciplina semana passada. Mas aí você só está trabalhando online, obviamente, né? Sim, sim. Aí é isso. O pós-doutorado também exige um contrato de exclusividade. Você não pode trabalhar em outras coisas. Você não pode ter um vínculo empregatício por fora. Inclusive, quando você vai assinar o contrato para você ser pós-doc, você envia uma carta que você está ciente de que você não pode ter nenhum vínculo empregatício fora daquele pós-doc e que você não terá. Você tem que mandar uma carta assinada. Bacana, bacana. Esse é o Daniel Carvalho, Ciência Fora do Armário, uma pessoa leve, fantástica, sempre bom conversar com você. Daniel, suas considerações finais aí para gente aqui no Sertão Ciências. Bem, considerações finais. Acho que primeiro busquem conhecimento, minha gente. Não fique só nesse vídeo aqui, não. Vai correr atrás, vai ler um pouquinho sobre diversidade, não só de questão LGBT, mas de tudo que você não conhece. Vá lá buscar conhecer, né? Porque a gente tem essa falsa ideia de que as pautas das minorias elas não conversam entre si. Só que elas conversam sim, porque se eu defendo uma pauta que é LGBT, mas que não é inclusiva para pessoas pretas, para pessoas indígenas, pessoas com deficiência, então eu não estou sendo inclusivo, né? Eu não tô lutando pela igualdade, eu estou lutando por direito específico ali, daquele meio ali que me beneficia. E não é assim, a gente tem que pensar no todo, tem que pensar no que a gente chama de recortes, né? Recorte de classe, recorte de gênero, recorte de etnia, tudo isso. Então, não dá para a gente pensar em luta de direitos LGBT sem pensar em todas as outras nuances, sem pensar no feminismo, sem pensar na luta do movimento negro, sem pensar na luta do movimento indígena, pessoas com deficiência. Então, a gente precisa ter esse pensamento bem interconectado. Não dá para isso aí não dá para colocar em caixinha, não. Tem que pensar de uma forma geral. Se a coisa que você está lutando, ela exclui algum grupo, então você tem que rever essa sua luta aí, porque não era para excluir, não, é para poder agregar, é para poder trazer para junto. E eu queria convidar, né, todos vocês, todas vocês, todo mundo aqui que está assistindo, tentar ser um pouco mais amigável com questão de gênero, porque, né, é muito incrustado na nossa cabeça falar tudo no masculino, então todo mundo que está assistindo aqui, né, que aí engloba homens, mulheres, pessoas não binárias, enfim, que conheça a página lá no Instagram, @ciência fora do armário, no YouTube eu também estou como Ciência Fora do Armário, estou lá tentando falar justamente de questões da ciência e questões de LGBTfobia dentro da ciência, sempre soltando umas coisinhas assim, criticando racismo, machismo. Então, né, tô lá tentando fazer meu trabalho de formiguinha.
E é isso, agradecer mais uma vez ao convite. Eu fico muito feliz, Manuel, pela oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre um assunto que é tão importante, né, que a gente fala tão pouco ainda. E é isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Eu sou Manuel Pereira, aqui do Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste, diretamente da cidade de Paulo Afonso. Um cheiro, aquele oxente e até uma próxima.